no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A bancada federal do Ceará ganhou mais algumas horas para apresentar um documento consensual entre os 22 deputados e os 3 senadores, com vistas à definição do volume de recursos das emendas parlamentares de bancada no orçamento da União de 2024. O impasse reduziu a quantidade ou volume de verbas do orçamento da União para a área de saúde no Ceará em 2024, mas o impasse pode ser superado, como conta agora o repórter Carlos Alberto. O impasse na bancada do Ceará para a apresentação de emendas ao orçamento da União, nesse momento, deixa dúvidas sobre o real valor de recursos a serem destinados à rede estadual de saúde em 2024. E mostra as dificuldades de relacionamento entre parlamentares governistas e de oposição à administração do governador Eumano de Freitas. O Ceará tem direito a 316 milhões em emendas de bancada no orçamento da União. E o governador Eumano de Freitas fez um apelo para os deputados e senadores destinarem 50% dessas verbas para o tratamento de pacientes com câncer. Mas houve divergências e, sem consenso, o Ceará poderá ficar com 95 milhões dos 156 milhões esperados. O prazo para apresentação do documento, com um acordo entre os 22 deputados federais e os 3 senadores, ficou encerrado na noite de terça-feira. Esse documento não foi entregue porque a senadora Augusta Brito e o senador Cid Gomes condicionaram as suas assinaturas se a bancada tivesse fechado o acordo para destinar os 156 milhões de reais para o setor de oncologia. Diante dos eventuais prejuízos provocados pelo impasse, deputados e senadores conseguiram, junto à Comissão Mista de Orçamento, a reabertura do prazo, até amanhã de hoje, para a apresentação do documento sobre o destino dos recursos das emendas de bancada no orçamento da União. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Impasse, conflito, jornalista Beto Almeida, disputa de espaço dentro da bancada que acabaram por gerar essa ameaça do Ceará a perder dinheiro no orçamento da União. Mas com essa articulação, como bem frisou o Carlos Alberto, parece-me que os entendimentos voltaram à mesa de negociações e hoje nós poderemos ter um desdobramento final para a bancada do Ceará dividir os recursos que cabe aos 22 deputados federais, aos 3 senadores, do ponto de vista das emendas coletivas no orçamento da União de 2024. Jornalista Beto Almeida, a notícia é boa para o Ceará na área da saúde. Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, e também aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, na realidade é boa porque abriu, como bem disse o Bismarck Maia, que é o coordenador da bancada cearense, o Eduardo Bismarck, perdão, a CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, ela abriu uma excepcionalidade, como ele chama, né? Ele diz, olha, é um novo prazo para inserir as emendas de bancada, ou aquilo que o Ceará deixou de cumprir e fazer, que era o prazo final na última terça-feira. Bom que se diga o seguinte, nós estamos falando dos 25 parlamentares cearenses, os 22 deputados federais, mais os 3 senadores. O impasse reside exatamente entre os senadores Cid Gomes e Augusta Brito. Os 22 deputados federais, mesmo tendo aqueles que não apresentaram emendas na sua totalidade destinadas, emendas de bancada, destinadas para o tratamento oncológico, como havia solicitado o governador Eumano, mas parte deles, por exemplo, Zenô, apresentou menos do que 50%, e o senador Cid Gomes e Augusta Brito bateram o pé e disseram que não assinariam a ata com o envio dessas emendas se todos os 22 deputados federais não colocassem a integralidade de suas emendas de bancada para o tratamento oncológico. E isso gerou esse impasse. A ata, na realidade, ela não foi entregue, foi aberto esse prazo até hoje, e o deputado Danilo Forte saiu, inclusive, com críticas bem duras,
tanto ao senador Cid quanto a Augusta Brito. Ele disse, olha, ele chamou de infantilidade política, né? E de prepotência esse ato, porque isso de fato prejudicaria o Ceará. Aquela história ontem que a gente estava conversando de que havia o entendimento de que, apesar de tudo, os 316 milhões para o Ceará das emendas de bancada estavam preservados no orçamento, não é assim que se procede. Se não for enviada essa ata, se essas emendas não chegarem dentro desse prazo hoje estipulado, o Ceará corre sim um risco de perder. Danilo Forte diz o seguinte, que já houve inclusive um entendimento, parte dos parlamentares, dos deputados federais, procuraram o relator geral do orçamento e pediram para que ele, mais adiante, caso os dois senadores insistam nessa tese de não aprovar, de não assinar as atas, que o Ceará possa ser contemplado depois num substitutivo já mais adiante. Ou seja, é um jeitinho, como se diz, para evitar perdas para o estado do Ceará. Mas um jeitinho que deixa riscos, naturalmente, para o estado do Ceará. E uma observação, Beto, o impasse não é entre o senador Cid Gomes e a senadora Augusta Brito. Na realidade, os dois se opuseram de forma conjunta, é um contra o outro, sintonizada, contra a maioria dos deputados federais que decidiu assinar, ou a totalidade dos 22 deputados federais que decidiram, né, os 22 assinarem esse documento. O impasse é dos dois com os demais integrantes da bancada. Então, hoje nós vamos ter uma resposta mais concreta sobre essa movimentação da bancada do Ceará em relação ao orçamento da União de 2024. Lembrando, Zeno, que nós estamos falando aí de 316 milhões de reais, que são as emendas de bancadas que os 25 parlamentares cearenses terão que indicar. Desse total, a briga é pelos 158 milhões, ou seja, 50% dessa verba indo para o tratamento oncológico. O que está garantido até agora? Apenas 97 milhões de reais.